mas hoje eu venho com uma proposta, e aí que eu entendo esse senso de missão, desse novo posicionamento no meu Instagram, porque agora eu quero realmente ajudar mulheres empreendedoras que estão lá com o seu negócio a transmitir essa alma para o negócio delas, a se posicionar e criar conteúdo, mas tirando ela desse lugar de você tem que ser forte acima de tudo, você não tem... Olá pessoal, tudo bem? Oi. Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Lidiane Munhoz E eu sou Gisele Marques. e estamos com quem, gente? Com a Kim Carvalho, a nossa Seja bem-vinda. influencer Oi, maravilhosa. gente! Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que essa conversa vai ser maravilhosa. Estou muito animada. E hoje a gente tem os nossos patrocinadores, que é a VM Concept, que ela cede esse espaço maravilhoso que a gente faz no nosso cenário. A gente tem também a House Art Móveis, que ajuda também com nossos sofás de corda náutica. Temos também o Demarques, é uma empresa que faz locação de móveis e hoje o nosso cenário está diferente porque estamos aqui no PUC dessa empresa. E a Marius Locadora, onde essa empresa também não deixa você na mão quando você precisa de áudio, vídeo e fotos, tudo para sua empresa e para o teu rolê com eles. E me conta, me fala um pouco sobre você, como que você começou no digital. Bom, eu comecei fazem quase 11 anos. Vou fazer aniversário Nossa. no mês que vem. Vão ser 11 anos trabalhando com o digital. E no começo eu não tinha toda essa perspectiva, assim, sabe? De tantas oportunidades que o mundo digital traria pra mim. E desde então eu mudei, me mantive no digital, mas explorei várias possibilidades, já trabalhei com tatuagem, comecei com maquiagem, fui pras nails e agora eu tô na parte da educação mesmo, tá sendo um novo desafio muito legal pra mim. Uau! Gente, que maravilhoso isso. Essa mulher é multifuncional, né? É muito legal, mas é um desafio também, Desafio, né? Conseguir né? ter esse foco. Eu recebo muito esse comentário do pessoal que me segue de eu me identifico com isso, eu também tenho habilidades distintas e como que eu consigo centrar isso pra ter um foco no objetivo e não ficar... Mas também é legal, né? Eu gosto de olhar tudo que eu fiz até aqui e falar que maneiro, né? Vivi bastante. Que maravilhoso. Conta isso pra gente, então, cada detalhe, cada passo que você fez. Cada um deles? Vamos lá, vamos lá. Então, gente, vocês têm 5 horas. Bom, eu comecei como maquiadora e, gente, eu entendia tão pouco, mas tão pouco de internet que eu achava que você tinha que mandar um currículo e ter uma aceitação do YouTube pra você começar a criar conteúdo lá, sabe? Então, quando eu descobri que você podia simplesmente colocar uma câmera na frente e começar a gravar, foi o que eu fiz. Comecei sem saber, eu não sabia nem mexer na câmera, meus primeiros vídeos eram azuis, eu colocava 2 lanternas na frente e achava que aquela era a melhor iluminação possível, mas sempre teve esse objetivo de crescer, melhorar cada vídeo que eu fazia, sabe? O objetivo inicial era só conseguir clientes de maquiagem, porque eu tava na faculdade de psicologia e eu pensei, meu Deus, eu preciso dar um jeito de me sustentar aqui. E descobri que a maquiagem poderia ser essa profissão que dava esse retorno rápido, que eu poderia fazer um curso ali de 6 meses e já estar trabalhando. Terminei meu curso e fiquei, pronto, agora venham clientes. Pode vir, não façam fila, por favor. E percebi que agora eu ia ter que começar a trabalhar esse marketing, essa exposição. Eu sou filha de professores, minha mãe é pedagoga, meu pai é professor de biologia, minha tia é professora de português, então todo mundo veio da licenciatura. Sempre teve essa veia da educação muito forte na minha família. E quando eu comecei a trabalhar com maquiagem, automaticamente pensava que um dia eu ensinaria isso para as pessoas. Que maravilhoso. E quando eu descobri que tinham maquiadoras que estavam viajando o Brasil ensinando maquiagem e que elas estavam fazendo isso através da exposição que elas tinham, criando conteúdo no YouTube que geravam esses convites, pensei, cara, é aí que eu vou entrar. Mas assim, eu sou muito tímida, muito introspectiva, eu tinha tanta vergonha. Pegar coragem mesmo. Eu não acredito. Quando hoje eu olho e falo, cara, como que eu tive coragem de começar? Porque, gente, o nível de timidez era daquele que se eu tava numa pizzaria, chegava o garçom, né? Pizza de calabresa! Aí o cara ia embora, mas eu queria. E comecei. Eu sempre gosto de mostrar, sempre gosto de trazer esse primeiro vídeo, eu mantenho ele no meu canal do YouTube. Porque quando alguém me procura e fala, cara, eu queria muito começar a criar conteúdo, mas eu tenho muita vergonha, tenho muito medo de se expressar, eu falo, gente, olha esse vídeo.
olha esse vídeo que eu ia... Nem a minha maquiagem era boa. E você não Não fazia era- roteiro, era Não, tinha eu um vi alguma roteiro coisa que tava em antes. alta, estamos testando, comparando essa paleta de maquiagem com essa aqui, eu vou fazer também. Aham. Comecei me inspirando no que outras pessoas já estavam fazendo. A gente não Sim. precisa... O começo é muito isso, né? A tua curadoria de copiar o que Aham. outras pessoas estão fazendo e você colocar na sua voz. Que dá esse medo, né? De como é que eu vou criar conteúdo se já tem um monte de gente falando a mesma coisa. Sim. Aí que entra o branding, Sim. né? Que é quando você fala assim, não, a pessoa ensinou a fazer um olho esfumado. Por que eu vou ensinar a fazer um olho esfumado se ela já fez? Só que na hora que você grava, mesmo com a ideia de que você vai, vou fazer igual, a maneira que sai da sua boca, a maneira que você explica, o seu tom de voz, é algo que é só seu. Sim, a autenticidade também, né? Ter essa leveza de mostrar para as pessoas como você é no dia a dia. Eu acho que hoje tem essa dificuldade, né? As pessoas, elas querem pegar a identidade da outra e copiar, mas elas não colocam tanta verdade em si. Eu tenho visto muito isso. E hoje eu vi que você tá trazendo a naturalidade, quem é Kim Carvalho, agora tá mudando, né? O teu posicionamento também. Sim, porque eu comecei a entender essa demanda no mercado, né? Porque eu comecei com a maquiagem, só que foi questão de um ano ali pra eu perceber que, não, eu vou parar de trabalhar com maquiagem, vou parar de atender, sendo que era o meu objetivo principal, né, ali no começo, porque eu enxerguei que o digital ele traz muito mais possibilidade do que isso. E como uma boa geminiana, com TDAH, do nada eu perdi, eu não quero mais fazer maquiagem agora. E agora, o que eu vou fazer? E aí eu enxerguei essa liberdade no digital, né, de eu posso falar do que eu quiser. Eu posso agora eu quero fazer artesanato, então eu vou fazer artesanato, agora eu quero falar dessa maneira, eu vou fazer. E você vai percebendo que a maneira que você fala, é ela que atrai o público, né? E esse público foi se conectando e chegando, e eu fui cada vez mais entendendo elas, né, que sempre foram muito feminino, meu público, e como que eu me comunico melhor com ela. Acho que eu até me perdi, né, da pergunta que você fez. Esqueci, mas ela ia chegar aí. Qual que era mesmo? A gente tava falando da sua jornada, né, da maquiagem, daí você contando sobre os passos que você tomou depois, né, até chegar hoje a grande influenciadora, né, por trás de tudo, trazer essa autenticidade ali. Isso, a autenticidade. Exatamente. Então, a internet, ela trouxe essa possibilidade de falar sobre tudo que me interessava. E aí que a gente começa a formar comunidade, né? Que é aí que entra a autenticidade. Sim. Hoje em dia, principalmente, né, no mundo digital, a gente consegue informação em excesso, né? Você entra lá, como que eu faço um macarrão cremoso? Já tem lá fácil. Então, por que as pessoas vão seguir a gente no Instagram? É por causa disso, da curadoria da nossa vida. Né? O que eu gosto, o que eu consumo, como que eu levo a minha vida, qual que é o meu estilo de vida, que livros que eu leio, todas as coisas que me interessam, filmes que eu assisto. É essa curadoria que a gente procura na hora de encontrar pessoas que vivem de uma maneira parecida com a gente, que nos libertam também, né? Então, quando eu tive essa coragem eu comecei com maquiagem, mas eu não sou obrigada a continuar com maquiagem até o final. Eu sou uma pessoa que vou alterando ali os meus interesses. E eu comecei a brincar muito com isso mesmo, assim, foi tudo muito intencional. Porque eu percebi que o fato de ter uma influência, uma base de seguidores, isso ia me dar base para que eu conseguisse fazer com que qualquer coisa que eu lançasse fizesse sucesso. E aí você vê, eu já trabalhei como atriz, já tenho livro lançado, já lancei peça de teatro, quando eu abri minha agenda de tatuagem, porque eu tive um burnout com a internet também, em um mês a minha agenda de tatuagem estava lotada. E a gente vê pessoas que ficam anos para conquistar isso. Mas foi por quê? Porque na hora que eu contei pra minha audiência, gente, estou tatuando, as pessoas já me acompanhavam uma quantidade de tempo, elas já viam as habilidades manuais que eu tinha, elas já tinham essa confiança de que tudo que eu faço, eu coloco muito amor, coloco muita dedicação, muito carinho, eu vou tatuar com você. E foi a mesma coisa na Nail, sabe? Então ela traz essa facilidade de explorar qualquer possibilidade. Se eu conquistei isso através dos meus seguidores, do meu engajamento no digital, eu posso brincar do que eu quiser. A vida fica mais leve. E a psicologia daí nesse caso? Você falou no início que você tinha começado. Abandonou ela daí no caso? Abandonei. Eu tenho muito interesse, é algo que eu consumo muito, mas eu percebi que pro meu perfil de pessoa, a instituição
a faculdade, a universidade não funciona pra mim. Sim. E foi muito difícil me desprender disso, porque como eu venho de uma família toda da licenciatura, sempre foi o ápice. Nossa, quando você se formar na federal, você vai ser alguém na vida e não sei o quê. Então, por mais que eu tivesse conquistado muitas coisas, realizado muitas coisas, sempre ficava aquilo de, será que eu não sou capaz mesmo de me formar numa faculdade? E foi muito tempo de autoconhecimento, de pesquisa de mim mesma para entender que eu sou uma pessoa autodidata, que eu gosto de ter o meu próprio caminho de aprendizado. Eu estudo muito, eu realmente gosto muito, eu fico obcecada pelos interesses que eu adquiro em cada momento. E eu aprendo aquilo muito rápido, mas eu gosto de seguir o meu próprio fluxo. Eu não gosto de alguém que esteja lá falando, você vai fazer isso aqui agora porque você tem que tirar nota e todas as provas vão ser na mesma semana e você nunca mais vai dormir, você vai ter muita ansiedade. Eu fico... Já trava tudo, né? Mas eu tive, depois que eu tive o burnout, eu voltei pro cursinho pra tentar entrar na psicologia de novo. Aí no meio do caminho eu falei, não, vou fazer artes. Aí tentei vestibular pra artes, aí não passei. Fiquei por um. E Nossa. hoje em dia eu gosto muito disso, só que eu entendo que eu entrei em 5 faculdades, né, gente? Nossa. Eu tentei várias vezes. Mas conta pra gente isso. Foi, a primeira faculdade que eu fiz foi filosofia, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E aí lá, dentro da própria universidade, a gente passou por um período muito grande de greve. Então foram mais de 6 meses em greve, de não estar ali no meio acadêmico. Mas nas aulas que eu tive, os próprios professores já desestimulavam muito, né? Eles ficavam, olha, essa não é uma faculdade que vai te trazer muita renda. E hoje eu percebo que com o digital até filósofo ganha muito dinheiro, né? Mas enfim, não precisamos entrar nesse meio. Mas era uma coisa assim que não conseguia enxergar muito futuro, sabe? Então também tive dificuldade de me manter, eu passei por muitas dificuldades financeiras no Mato Grosso do Sul, não conseguia emprego, não conseguia me sustentar. Eu lembro que teve uma vez que... Nossa, contando as histórias do passado, né, gente? Por favor, não me julguem muito. Mas, só pra exemplificar, eu morava numa república com 2 amigos, eles eram todos de humanas também, um fazia psicologia, o outro também fazia filosofia comigo. E a gente tava tão sem grana que o pessoal da faculdade ia visitar a gente e levava bolacha pra gente. Era esse nível. E aí um dia a gente falou, não, a gente quer comer bem hoje. Aí a gente se arrumou, botou as melhores roupas, a gente foi no restaurante, comeu. Ai, que vergonha, né, de falar isso. A gente tá me julgando ali atrás, vocês estão vendo a cara de julgamento dela? Não, mas isso. Mas a gente voltou lá e pagou, tá? tá? Sua vida. Como assim? Vocês não pagaram? Não, nossa, a gente fez uma atuação. A gente chegou no caixa, o meu amigo, que ele era mais velho, ele... Ai, é porque eu acabei de divorciar, eu não acredito que a minha esposa bloqueou o meu cartão e agora a gente não tem como pagar. Eu volto aqui depois, a gente encheu, mas a gente comeu muito. A gente foi, tipo, tão arrumadinho, maquiada, arrumei meu cabelo pra comer, assim, comer bem, sabe? Pra comer. Mas isso faz parte de uma construção, né? Da construção de onde você veio, de o que você passou até agora, né? Mas se fosse pra você voltar pra essa Kim lá de 10 anos atrás, ou desse momento, o que você falaria pra ela no ouvido dela bem baixinho hoje? Uau, essa é... Até arrepiei, essa é bem profunda, né? O que eu falaria pra Kim de 10 anos atrás? Com tanta experiência que você tem hoje, no sucesso que você chegou hoje no digital, sabe? Eu falaria pra ela que tudo vai ficar muito bem. Falaria pra ela ter muito cuidado pra também não deslumbrar tanto a ponto de perder o que levou ela ali. Porque chega uma hora que o digital ele traz tantas possibilidades que você quer abraçar todas. Eu sempre fui essa de eu agarro as oportunidades. Mas eu traria calma, fica tranquila. E também daria essa autorização de você pode sim mudar, você não precisa... Ninguém veio nessa terra com um manual de instruções. A maneira que você vive tá muito boa, você tá se descobrindo, você tá vivendo intensamente. Então, se culpe menos também, sabe? Se preocupe menos também com a audiência. Fale mais daquilo que você tem vontade de fazer. E não são só números. Eu diria muito isso para quem de 10 anos atrás. Não é só números, só métrica. Isso é muito importante. Mas se você não sabe para que caminho você está indo, né? O que o gato da Alice diz, qualquer caminho serve. Então, traria isso, de que só o crescimento, só ele, não é o suficiente para dar esse sentimento de realização. Porque eu vejo que a Kim
de talvez não 10, porque eu tava muito no comecinho, não fazia ideia de nada, só tava lá gravando um vídeo de cada vez, e ótimo. Mas pra quem de 6 anos atrás, quando já tava no sucesso, eu diria isso, de se concentra mais naquilo que você quer falar, não pede autorização para falar as coisas, nem todo mundo vai se conectar, então não siga a sua audiência só, mas seja alguém tão íntegra, tão dentro dos seus valores e propósitos. Eu acho que naquela época eu nem tinha muito essa noção, não tinha esse vocabulário, eu era muito nova de cabeça, de parar para pensar em quais são meus valores, meus propósitos. Mas eu diria pra ela isso, assim, que o sucesso não é você provar pra alguém que você tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, porque sempre, quando você bater aqueles milhões de seguidores, vai durar muito pouco essa alegria, e logo você vai querer o próximo milhão e vai parecer que você tá numa corrida que não tem fim, sabe? Faz sentido? Sim. Nossa, muito legal. E assim, o que mudou na tua trajetória, na sua carreira, que você se tocou assim, você realmente, agora eu quero mais clareza, eu quero propósito no meu negócio. O que mudou depois disso? Isso foi... Bom, eu passei por um divórcio, então eu comecei o canal eu tava casada, e aí me divorciei, e era um relacionamento família tradicional brasileira, era casada com homem e tudo mais, e a gente passou muitos problemas em relação à própria carreira, assim, canal, o profissional, ele dominou, né, a relação. E a gente não estava conseguindo se comunicar, vários fatores, né? E daí eu comecei a namorar com a Ju, e foi numa época, assim, onde tudo tava muito, tava crescendo muito, tinha peça de teatro para ser lançada, a gente estava ensaiando, a gente estava morando no Rio para lançar a peça, a gente estava finalizando a tour do livro, então tinha muitas coisas acontecendo, tava com equipe, com funcionários, e meus pais trabalhavam comigo, nossa, tava um surto, assim, então eu já passei direto por essa parte do divórcio e eu não parei, eu continuei criando conteúdo. Então foi muito difícil, era doloroso gravar vídeo, assim, passando por toda essa dor, mas querendo ainda manter a constância acima de tudo. E quando eu comecei a namorar com a Ju, eu saí desse universo, porque eu falava muito com criança, eu ensinava DIY, eu vivia na minha própria bolha, assim, o mundo é ótimo, né? E aí, quando eu passei por isso, de primeiro, não me permitirem me assumir na internet, contar do meu relacionamento, porque isso ia atrapalhar a minha carreira, já foi o primeiro baque pra mim isso sempre foi liberdade, eu sempre pude falar do que eu quisesse aqui, e agora eu tenho que esconder meu relacionamento, isso vai muito contra o meu valor, que é a liberdade, que era o que eu enxergava de maneiro nesse trabalho. Então já teve esse primeiro baque, daí a associação de que a internet também alterou o meu relacionamento e tal, não foi só a internet, mas também tinha essa dor, sabe? E também quando a gente se assumiu 1 ano depois, a gente namorou por 1 ano, e daí quando deu 1 ano eu falei, sabe quando você entra naquele negócio, se eu me assumir vai destruir a minha carreira, então não é a carreira certa pra mim. Ponto, defini. Botei toda a culpa no digital. Por isso que eu fui depois, comecei a trabalhar com tatuagem, comecei a trabalhar com nail, porque eu pensei, não, mas eu ainda preciso pagar meus boletos, como que eu vou ganhar dinheiro sem estar presente no digital? Eu vou usar minhas habilidades manuais. Sim. E hoje eu ressignifico isso também, né? Hoje eu percebo que não, que eu tenho sim essa liberdade no digital, que eu posso falar que é demais botar toda a culpa nele, porque tudo que eu conquistei, eu comprei a minha casa, eu enchi minhas agendas no presencial, graças a isso na internet, sabe? Então, entender a questão, né, de estar num relacionamento com uma mulher e como que eu perdi muitos seguidores quando eu contei para as pessoas, porque eu tinha muito público infantil e as mães chegavam e falavam, não vai mais seguir ela. Já não é mais boa referência. E aí foi juntando uma série de fatores ali que foi disruptiva da minha vida. Que me fez trabalhar num processo que foi muito mais longo do que eu achei que seria. Porque eu sempre me considerei uma pessoa muito forte, sempre me considerei uma pessoa muito resiliente, tão forte que eu poderia estar passando por um divórcio, que eu poderia estar acontecendo um monte de coisa, eu continuava gravando um vídeo atrás do outro. Então essa constância que todo mundo fala, você tem que ser constante, você tem que ser constante, você tem que postar religiosamente tantas vezes por semana, 12 stories por dia, não sei o quê. Eu tinha muito isso nessa época, eu realmente colhi o fruto disso. Mas hoje eu venho com uma proposta
E aí que eu entendo esse senso de missão, desse novo posicionamento no meu Instagram, porque agora eu quero realmente ajudar mulheres empreendedoras que estão lá com o seu negócio a transmitir essa alma para o negócio delas, a se posicionar e a criar conteúdo, mas tirando ela desse lugar de você tem que ser forte acima de tudo. Você não tem, vai ter dias que você não vai querer gravar, vai ter dias que você vai estar passando por um problema da sua vida, vai ter dias que você vai precisar se recolher, olhar para dentro de você. É assim que a gente é. Somos mulheres, somos feitas de fases. É igual a academia. Você olha a pessoa, você tem que todo dia estar na academia treinando igual. Gente, a gente tem cólica, a gente tem menstruação, a gente tem fases, ciclos. Não é todo dia que a gente vai estar com a mesma disposição. E no digital é a mesma coisa, não pode ter esse peso. Eu sei o quanto que esse peso trouxe para minha vida, eu sei o quanto de anos eu levei e tenho levado para ressignificar tudo isso, para encontrar o meu objetivo, essa força para voltar pro digital. Mas hoje eu percebo que eu tô naquele outro extremo. Talvez seja por isso que hoje no TikTok algumas pessoas me criticam porque você não sabe o que você quer. Uma hora você é tatuadora, uma hora você é nail design, daí você só desiste. Eu só desisto mesmo. Se eu percebo que chega num ponto que tá me trazendo dor, que tá me machucando, que tá doendo minha coluna, que tá pegando num valor inegociável, eu vou parar sim. Porque eu já sei o preço que é não parar quando tem que parar. É isso aí, nossa. É você cuidar da sua vida e cada um cuidar da sua vida, né? E ser feliz, gente. É isso, é um propósito. E agora já respondeu a pergunta que eu já ia fazer aqui pra você. Deixa eu te perguntar aqui, como em tantos anos você consegue manter, sabe, ter seguidores no digital? É isso, essa autenticidade, essa mulher que não para nunca. Parabéns. E eu vi muito isso em você, a vontade de querer vencer, né? Porque você nunca ficou parada, por exemplo, o que eu vou fazer? Não, você soube lidar com as dificuldades e você trouxe a sua autenticidade com mais leveza e clareza pro teu lado, porque se a gente, não é egoísmo a gente pensar em nós mesmos, sabe? Eu vejo assim que quanto mais a gente tem esse posicionamento e a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente consegue, né? Só realmente você ter constância, igual você teve todos os dias, você foi muito resiliente, né, na sua vida. E hoje, por exemplo, assim, você agora é mentora de mulheres, fala sobre posicionamento. Qual os maiores erros que você vê que as pessoas cometem a se posicionar hoje? Essa é muito boa. Eu vejo que, primeiro, tem essa trava de começar a criar conteúdo, de achar que tem que ser uma coisa pesada, de confundir quantidade com qualidade. Então, o que eu vejo? Um perfil de uma empresária que ela vai lá e ela quer publicar todos os dias, mas não tem uma intenção atrás daquela publicação, sabe? Eu gosto de pensar que como se fosse um pescador. Tenho até um chapéuzinho de pescador lá em casa, porque eu acho que eu vou trazer muito essa reflexão. Digamos que você está num rio e você quer trazer peixes. Os peixes são os seus seguidores, os seus clientes, pessoas que se conectam com o seu negócio. E se esses peixes eles gostam de comer minhoca, sei lá, e você tá todo dia jogando para eles brincos, sei lá. E você nunca vai conseguir pescar um peixe. E aí eu vejo que as pessoas fazem isso e elas falam assim, nossa, a culpa é do rio, o rio não tem peixe mais. A concorrência tá muito grande. Eu não sei o que lá, mas você não tá dando aquilo que esse peixe quer pra você conseguir pescar ele. Mas aí existe a concorrência. Então, digamos que você olha em volta e estão cheios de outros barquinhos. E esses barquinhos têm outras pessoas também jogando isca para aqueles peixes. Então, é aquilo, se você vai ficar jogando algo que não funciona, que não vai atrair, que não atrai a atenção, que o Instagram principalmente é muito sobre a atenção, não vai ter um valor para as pessoas, o porquê que essas pessoas consomem. O que você busca na internet? Eu quero aprender alguma coisa, eu quero rir, eu quero ter uma reflexão, uma inspiração, eu quero alguma coisa. A rede social é muito sobre quem está assistindo e você tá lá só achando que um post todo dia, sem o menor objetivo, vai te trazer resultado. Aí eu vejo essas pessoas falando assim, não, o digital não dá resultado, o digital não atrai cliente. É só você que não tá sabendo usar a ferramenta do jeito certo. Então, o que adianta você estar lá todo dia? Você vai gastar energia do mesmo jeito. Você vai lá pegar o seu barquinho, vai empurrar ele pro rio todo dia. Aí você vai colocar um monte de brinco, que exemplo que eu dei, né? Dentro lá e você vai estar todo dia jogando. Adianta você gastar esse tipo de energia? Não é muito melhor você pegar
uma minhoca bem suculenta, assim, bem gostosinha, assim, e pescar uma vez por semana, você não vai ter mais resultado com um alimento específico uma vez por semana do que você todo dia tá gastando essa energia que não vai te trazer nenhum resultado? É sobre isso que eu tô falando. Você pode ter muito resultado no digital, você não precisa estar postando todo dia, porque postar é o topo, a ponta do iceberg. Por trás disso existe estudo, entender seu público, entender a sua persona, entender quem é você, o que você pode continuar contando para aquelas pessoas com constância e como que você cria um conteúdo com bom gancho, que é aqueles 3 primeiros segundos muito importantes, como que você entrega um conteúdo de valor em pouco tempo, como que você faz uma thumb, uma legenda atrativa, que formatos que estão funcionando. São todas partes de estudos que estão embaixo do iceberg. Aí você vai lá e posta, sabe? Gente, que isso? É uma aula, isso. gente, uma aula de marketing digital, de posicionamento digital. É maravilhoso. Eu adorei a analogia. É sobre isso. É realmente ter estratégia, né? E tudo com propósito. Porque não adianta a gente, igual você falou, postar e não ter clareza, não ter o que. Por exemplo, eu vejo assim, que nem eu trabalho também no marketing em si, e eu vejo que eles sempre falavam, né? E a gente fica se comparando também, porque às vezes tem criadores de conteúdos que, nossa, eles são perfeitos, o jeito que eles gravam vídeo, luz, aí eu fico pensando, meu Deus, eu vou produzir o meu conteúdo. Eu ficava muito nos bastidores, agora que eu tô saindo, indo pro digital em si, né? Mostrando minha cara, eu fico pensando, como que eu vou trazer leveza? Como que eu vou trazer eu, Leidiane, e me expor ali no digital? Aí vem o quê? O autossabotadores. Porque às vezes a gente acaba se sabotando, pensando, mas eu não tenho tanta criatividade, assim. E na sua mentoria você traz essa autenticidade também, né? Para as pessoas que estão ali buscando esse conteúdo e realmente trazer esse público certo, né? Sim, exatamente. Eu tenho até na bio do meu Instagram que eu coloquei agora, que é você é o seu melhor roteiro. É o que vai te diferenciar das outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Existem vários salões de beleza e todo dia abre um salão novo. Mas existem públicos diferentes. Tem um público específico para aquele salão que vai ser acolhedor para aquele tipo de pessoa. Tem público para aquele outro tipo de pessoa, né? Digamos que no Rio tem sardinha, tem polvo, tem vários. Você tem que entender qual que é isso que você está atraindo. E você vai descobrir essa criatividade, esse diferencial, através de você mesmo, né? Do que você gosta, aí que entra essa curadoria, né? O que você consome, que tipo de livro você lê, o que você come, qual que é o seu estilo de vida. E para quem cria conteúdo para ajudar outras pessoas, em qualquer nicho, entender também dentro da sua jornada, do seu processo, aonde você está agora e aonde você estava 10 anos atrás. Essa pergunta que você fez, ela é muito importante. É literalmente isso. Se pergunte que conselho você daria, que abraço, aconchego você daria para você de 5 anos, 10 anos atrás, porque existem pessoas que elas estão nessa mesma etapa de você há 5 anos atrás. E é muito diferente, né, a gente vislumbrar o que a gente consegue conquistar no futuro com a mesma mentalidade que a gente tem hoje. Hoje é difícil para mim pensar, eu tenho desejos, os lugares onde eu quero estar, mas quando eu penso nas minhas habilidades hoje, nas dificuldades que eu tenho, eu fico, como que eu vou conseguir estar, sabe, dentro, em cima de um palco falando, ou essas coisas, se eu tenho limitações para falar ainda. Mas entender que existe esse processo. Um dia você esteve há 5 anos atrás e era difícil visualizar que você estaria onde você está hoje. Mas você vai ser essa pessoa, essa eu do futuro para sua audiência e falar, pegar ela na mão e falar, gente, rola, sabe? Pode confiar. Eu também tive um momento que eu não achei que eu poderia estar segurando o microfone e falando num podcast. Teve um momento que eu achei que eu não ia conseguir elaborar uma frase bem. Eu acho que eu tenho um monte de coisa para melhorar ainda. É difícil até mesmo assim visualizar o futuro, mas é por isso que eu sigo pessoas que estão onde eu quero estar. Mesmo que você ache que você ainda não está onde você está muito à frente de muitas pessoas, sabe? Não dá para esquecer isso, assim, que sempre tem pessoas que vão precisar daquilo, da sua vivência, da sua inspiração, da sua libertação. É isso aí, gente. Eu até gostaria de fazer uma última pergunta aqui para você, que logo a gente vai ter uma dinâmica, né, Gabi? Eu gostaria de te perguntar se em algum momento desse rolê todo seu, de toda essa trajetória, você já pensou em desistir?
Eu já desisti várias vezes. Acho que não é nem pensar. Tanto do digital, quando eu resolvi. Digital, desculpa. Mas se você pensou já, eu vou excluir meu Instagram. Tudo. Meu canal. Ai, meu Deus. Não, mas eu ressignifiquei ele várias vezes. Eu tive um ano que, antes de começar com a tatuagem, inclusive, que eu era bem low profile, assim, que eu postava muito de vez em quando, que eu olho pra trás, assim, e eu sempre gosto de fazer isso, de olhar pro meu Instagram e descer o feed, lembrar do que eu tava passando naquela época. E aí eu comecei, primeiro momento que eu pensei, não quero mais criar conteúdo. Eu pensei, então tá bom, mas o Instagram é meu, eu vou criar conteúdo pra mim então, pra que quando eu pegue no final do ano e eu queira fazer uma retrospectiva do meu ano, o que eu quero ver aqui? Pô, eu passei por um negócio super legal, passei por uma experiência, fui num show incrível, fui num restaurante, por que eu não registrei aqui? Aí eu comecei a tratar o meu Instagram como um diário também, eu vou colocar aqui nele coisas para mim. Essa é uma outra maneira de ver, de continuar. Então, eu não desisti, mas eu desisti daqueles motivos, faz sentido? Signifiquei. Eu desisti de criar conteúdo, Sim. mas comecei a criar registro. É isso aí. Antes da gente fazer a dinâmica, eu quero fazer a última pergunta que eu sempre faço para todos os participantes aqui do Conexão. Você é uma mulher que fez bastante coisas, você resignificou, você voltou e fez um monte de coisa. Agora me fale quem é a Kim Carvalho sem dizer o que ela faz. A Kim Carvalho é uma pessoa muito idealista, muito sonhadora, profunda, às vezes até demais. E ela tem uma habilidade que é olhar para as pessoas e conseguir enxergar nelas o que elas têm de bom e que elas não estão percebendo. É uma facilidade que a gente tem e a gente fica com essa angústia quando essa pessoa não está conseguindo enxergar isso, dá vontade de olhar e falar, veja, você é incrível, você pode falar, ela tem essa vontade de trazer essa libertação mesmo. Eu acho que liberdade é um valor muito importante na minha vida e fazer com que ela consiga traduzir isso pro digital, que é um lugar onde a gente consegue atrair mais bolhas, se libertar dessa parte do nosso cotidiano, que às vezes a gente tá só ouvindo a nossa família próxima, nossos pais que têm as próprias limitações, mas não consegue enxergar isso que o digital traz, que é você se comunicar com pessoas parecidas, inspirar pessoas, se inspirar por pessoas. Você consegue ter muito mais habilidade de manipular ali quem vão ser as suas influenciadoras, né? No sentido inspiradoras. Sim. Ai, que legal, maravilhoso. Obrigada. Agora a gente vai para uma dinâmica porque é bem diferente. Você quer começar, Gi? A gente vai assim, é um potinho, tá? Que daí cada uma vai tirando, a gente vai fazer umas perguntas, tem perguntas polêmicas, diz a Gabi, que tem perguntas polêmicas. Ai, meu Deus! Ai, Gabi! Vamos ver o que eu vou pegar a primeira aqui, gente. Deixa eu ver. Deixa eu tô enroladinho, né, Gabi? Como você equilibra a sua essência com a evolução da internet? Você já falou, acho que isso, né? Já, né? Acho que falou. Então, próximo. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Não, só que faltava a pergunta polêmica cair bem ali. Você acredita em signo? E qual o teu estereotipo do seu signo e é 100% real? Eu acredito. Eu gosto muito de tudo, assim, que leva a gente a, pelo menos, olhar pra gente e pensar, isso faz sentido comigo? São exercícios de autoconhecimento que não fazem mal também, sabe? E qual o lado bom e ruim? Do quê? Do seu signo? signo, Eu sou geminiana, Gente. com ascendente em Libra, e às vezes eu acho que todo mundo fala, geminiana, não sei o quê, mas às vezes eu sinto que a Libra é mais difícil de lidar, sabe? Gêmeos me bota nesse lugar de sempre estar buscando coisas novas, de otimismo, de me reinventar com muita facilidade. Então eu amo ser geminiana. E eu tenho a lua em touro, então sou uma pessoa muito firme em relacionamento, então é onde eu me seguro ali. Por mais que na minha carreira eu, relacionamento eu sou bem, te amo, mozão. Mas a Libra me faz ponderar tudo demais, sabe? Eu penso muito, escolher o prato no restaurante, tipo, ai, mas e se eu escolher o prato errado? Eu vou querer voltar todo dia e comer um de cada pra ter certeza. Sabe, eu gasto muito mais tempo escolhendo as coisas do que eu deveria. Às vezes você só come qualquer coisa aí. Enfim, penso muito. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui pra você. Qual foi a maior vergonha que você passou gravando conteúdo?
Nossa! Olha, tem uma época do meu canal, assim, que era, meu Deus, na época que eu tava só querendo views, que aí a gente faz mais coisa, pela mais, sabe? E eu tenho tanta coisa que eu fiz, gente do céu. Eu já fui no shopping, até esse dia foi engraçado que eu participei de uma palestra. E aí a palestrante falou assim, pra você perder a vergonha, você tem que passar vergonha em público, fazer uma coisa no shopping. Eu falei assim, nossa! Uma vez eu fui no shopping com uma roupa inflável, sabe o porquinho, tipo porquinho? Só que a minha era de lutador de sumô. E eu fui Você com um tem esse amigo vídeo? meu. Tem esse vídeo? Devo ter em algum lugar. Gabi, depois você vai editar e colocar. E eu fui com um amigo meu, ele foi vestido de bailarina inflável também. Nós dois Gente. saímos se abraçando no meio. Mas é no canal mesmo, no teu canal. Eu acho que sei lá onde eu gravei isso. Eu já raspei minha sobrancelha. Ai, daí entra no. Ah, não. Ah, não. Não fala Eu tenho um que vídeo apertando espinha gigante do meu sogro no YouTube. Não tem mais. Não tem mais. Eu mantenho primeiro, mas tem coisa que não dá pra. Que é bom arquivar, né? Vai a próxima. Vou eu. Deixa eu pegar a outra. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, gente. Bom, E se tudo tivesse começado hoje, você faria diferente? Com certeza. Teria começado de onde eu tô começando agora. Eu tô recomeçando e teria começado aqui. Nossa, me dá uma estratégia para quem tá começando agora. Eu quero me posicionar agora no digital com clareza. O que quem faria agora? O que eu tô fazendo agora? Tô primeiro fazendo uma limpa. Eu acredito muito no limpar, abrir espaço para o novo. E eu acredito muito que tem uma conexão entre o material e o teu mental. Que é aquilo que eles falam assim, se você tá no escritório muito bagunçado, teu raciocínio vai ficar meio bagunçado. E, então eu limparia tudo na minha vida, seria o primeiro passo. Limparia toda a minha casa, eu abriria, começando de cima para baixo, do fundo para a porta, abriria cada gaveta, cada portinha, tiraria tudo que não me serve mais, tudo que tá lá de excesso, porque o que tá de excesso tá ocupando uma taxa mental sua que agora você vai precisar de toda a energia possível. Então, antes de só começar e chegar lá na frente disso sendo sustentável, eu prepararia esse terreno. Enquanto eu tô fazendo essa limpeza material, eu também tô limpando o meu tempo, então eu vou começar a cancelar compromissos, porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, eu não tenho tempo para me dedicar, mas você tá lá gastando o seu tempo com um monte de coisa, cada dia você tá num lugar diferente. Eu, como TDAH, pelo menos, tem aquele negócio, eu tenho um compromisso às 3 da tarde, eu já não vou mais fazer muito mais coisa antes, porque eu vou pensar em 1 milhão de possibilidades do que eu poderia fazer naquele tempo, vou demorar para decidir o que eu faria, eu vou não fazer nada, então eu perdi metade do meu dia porque eu tenho um compromisso. Então, os compromissos que eu assumo tem que realmente valer a pena e fazer sentido para onde eu quero chegar. Então, faria essa limpa. Isso aqui me leva ao meu objetivo, isso aqui eu só tô gastando tempo, isso aqui eu só tô com medo de dizer não. Alguém me convidou para outra coisa e eu tô com medo de falar, não quero ir agora porque eu estarei trabalhando. Então, limparia o meu tempo e enquanto isso eu limparia a minha mente também. As 3 coisas elas acontecem muito juntas. Então, quando você tá abrindo cada armário da tua casa, é muito normal, se você dá essa autorização mental do seu neuroconsciente, você começar a resgatar memórias. E eu vou fazer um bazar na minha casa, inclusive esse sábado, e a minha sala tá o caos, tá as coisas da minha casa inteira na minha sala. Nossa, é muito aquilo de piora para depois melhorar. E no seu mental é o mesmo raciocínio. Você vai começar a abrir as gavetinhas dos seus traumas, das suas mágoas, dos seus rancores, vai trazer tudo pro meio da sua sala e você vai falar, meu Deus, tem que ter muita coragem de fazer isso. E é um processo que pode se repetir de tempo em tempo, quando você achar que é necessário. Mas você precisa abrir essa gaveta. Você precisa encarar um pouco isso e ressignificar, e isso vai te trazer as permissões. Por que eu não consigo ganhar dinheiro? O que eu escutei lá no passado que me fez ter essa crença limitante em relação ao dinheiro? Por que eu não consigo cobrar das pessoas? Por que eu não consigo dizer não para um convite? Sabe? Começa a se autorizar. Não, a partir daqui eu vou quebrar essas travas, vou fazer o possível. Eu acredito muito em Deus, no universo, e que se você fala para ele, Deus, eu quero, a partir de agora, mudar a minha vida, eu quero viver uma vida nova a partir daqui, ele vai te trazer também as experiências que você precisa viver. Então, do nada, eu sou convidada para participar de uma imersão. Vem participar do voo. Daí eu ser convidada para estar aqui nesse podcast é uma maneira de me posicionar, de falar o que eu mereço pro futuro, o que eu acredito. Então, faria isso para começar. Depois disso, aí sim eu começaria a parte de estratégia de ação.
começaria bem aos poucos, tentaria postar 1 post ou 2 por semana para entender a minha linguagem, o que faz sentido, porque a gente vai nesse vai e vem. Não prometeria muita coisa agora do começo e pensaria muito no que me interessa, o que eu gosto de falar e começaria a comunicar. Depois disso, eu colocaria dentro da minha cabeça que esse é um jogo infinito. Eu tô lendo esse livro agora e é muito legal, porque se eu tivesse lido esse quando eu comecei, eu não teria me apegado tanto a resultados finitos. Por exemplo, eu quero ter 100 mil. Isso é uma métrica que vai te dizer se você está indo no caminho certo. Mas entender que você se posicionar na internet é uma coisa que hoje em dia eu quero fazer até eu morrer. Eu quero estar na internet comunicando, ajudando as pessoas enquanto eu tiver vida. Então, não é algo que eu só quero um objetivo, eu só quero comprar uma casa, eu quero. Claro que eu quero. É uma consequência. É igual o que eu falei pra minha mentoranda, ela quer conseguir clientes. Se você tem influência na internet, se você fala com uma base de pessoas, os clientes são a consequência. Sim. Você não precisa nem se preocupar com isso. Você também não precisa se preocupar com o dinheiro que vai vir a partir do momento que você se coloca em movimento ali e você cobra, né? Começa a fazer troca monetária. Eu via muito antes, por exemplo, coisa de influenciador, por exemplo, parceria. Eu vou lá fazer tal coisa e vamos trocar por serviço. E você fica com essa sensação de estou recebendo muitas coisas de graça. Eu recebo essa mensagem de quem quer virar influenciadora porque eu quero ganhar coisas de graça das marcas. Gente, nada é de graça. Tudo está ocupando o seu tempo, a sua concentração, você está ali pensando em como criar conteúdo para aquela marca, em vez de criar conteúdo para vender a si mesma, a se posicionar, a falar do que você acredita. Então, cara, acho que começaria primeiro por essa língua mesmo. Uau. Depois o caminho vai se mostrando, por isso que eu não falei tanto de depois. Começa com isso. O caminho se abre, você coloca só o pezinho nele, vai que é o abrindo, que importa. né? E você deu uma analogia muito legal do barquinho, igual no começo. E eu sempre falo também, o barquinho tem uma analogia para minha vida. É que quando você tá indo no seu propósito, no caminho certo, em vez de você pescar os peixes, eles começam a pular dentro do barco. Então, assim, quando você realmente coloca um foco na sua mente, olha, eu vou fazer isso, eu não vou negociar os meus valores, os meus princípios, eu vou ir até o final, as bênçãos começam a vir, né? As oportunidades, as portas, e você vai ver que você é uma chave, que você só precisa girar a maçaneta e abrir. Você se torna magnética. Exatamente. Né? Pega a última você. A última você que pega. Vai escolher. Papelzinho. Essa aqui tá meio bobada. Gente, mas eu queria saber uma coisa, né? Vocês só estavam perguntando, mas eu queria saber a vergonha que vocês passaram já na vida. Gente, é sério. Todo dia eu passo vergonha. Tô brincando. Vocês não vão me contar? Vocês querem que eu vá direto pra minha pergunta? Pode ser. Olha lá, Depois a gente fala. Depois a gente no fala. off, no off. A minha pergunta aqui que saiu é: em qual momento você percebeu que tinha se tornado referência para outras pessoas? Uau. Essa é muito boa. Essa foi pra fechar, hein? Porque antes eu não estava tão focada em ser referência para as pessoas. E aí eu criava conteúdo para chamar atenção. Então eu dominava esse conhecimento de como que eu chamo atenção. Como que eu atinjo massa. Esse era o objetivo. Então qual que era a maior massa? Massa infantil. Infantil são pessoinhas neutras ali. Conforme elas vão crescendo, elas vão se dividindo em grupinhos. E esse objetivo era muito grande, o número. Então, não era focado. E quando eu tive essa quebra de eu quero usar essa voz com mais significado, eu acho que eu posso ajudar mais, ter mais intenção, quando virou essa chave na minha cabeça, eu achei que tudo aquilo do passado não tinha sido referência para as pessoas. Eu não conseguia enxergar valor em todo esse trabalho que eu fiz. Mas a gente se torna referência para as pessoas, não é uma escolha nossa, tipo, hoje eu acordei e vou ser referência. É como que a pessoa te olha e ela te vê como referência. Você pode nem saber que está sendo referência para alguém que você tá. E aí, esse ano, inclusive, foi coisas do universo me trazendo isso de, olha, você realmente pode ajudar as pessoas com muita intenção e direcionamento. Começaram a chegar histórias para mim. Tem uma marca chamada Bebel Online, que ela é uma menina chamada Bebel, ela tem 17 anos. Eu vi lá. E nossa, me arrepia essa história, porque nessa mesma época que eu tava criando conteúdo, o que eu pensei?
Quando eu era criança, minha mãe não deixava eu fazer maquiagem com as maquiagens dela. Eu fazia com lápis de cor. Vou criar um quadro chamado Kit de Maquiagem, onde eu ensino elas a misturarem coisas da casa e fazer maquiagem de brincadeira ali, pra gente brincar. Era isso a minha intenção. E ela, naquela época, fazia essas misturas, ela teve as possibilidades. E aí, com 15 anos, o pai dela chegou e falou, vamos abrir me ajuda, filha, a abrir um negócio? Ela, quero abrir uma marca de maquiagem, fazendo as coisas. E eu já recebi várias vezes essa história de pessoas que, nisso de misturar um produto com outro, formar uma maquiagem, foram estudar cosmetologia, foram estudar como fazer produto, desenvolvimento de cosméticos. Então, olha só, eu não tinha essa intenção, mas eu fui referência. E cada passo que eu dei, mesmo que eu estivesse vendo a minha própria jornada, quando eu falei, gente, eu vou ser tatuadora, várias pessoas estavam insatisfeitas com o trabalho dela, às vezes no CLT, às vezes, e vou ser tatuadora também. Vou ser nail também. Ontem eu recebi uma mensagem que eu tava até conversando sobre isso, que ela veio me pedir ajuda, como que ela destravava para criação de conteúdo. A gente começou a conversar e ela me contou que quando eu comecei a trabalhar com nail, ela começou a trabalhar com nail também, isso faz muito pouco, comecei em dezembro, e agora ela já tá abrindo o salão dela, ela tava aqui e não sabia que ia ser tão rápido e não sei o que. Olha que loucura como a gente é referência. A gente pode ser referência de uma pessoa que a gente dá um bom dia na rua. Exato. Em meia hora de conversa pode mudar a vida de alguém. Uau. Nossa, maravilha, gente. É isso aí. Muito obrigada, espectadores, e reforçando aqui os nossos patrocinadores. VN Concept, a House Art Móveis, Marius Locadora e também a Demarx. E, gente, eu tô muito feliz também, agradecida por esse momento, porque a Kim veio aqui e falou realmente de tudo que eu estou sentindo. Muito obrigada. Nossa, que emocionada, eu tô toda arrepiada aqui. Obrigada. De estar aqui nesse momento, que honra, né? Que coisa louca. Sim, gente, obrigada. Obrigada mesmo por esse momento. Tchau, tchau, pessoal. Até! Tchau!